Segunda Reis, capítulo 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jedita, filho de Adaías, de Boscate, e fez, ó Senhor, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Jafã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo, sob a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe da casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para ir aos pedreiros e para comprar madeira, e para comprar madeira e pedras lavradas para reparar a casa. Porém, se não fez conta, dinheiro se lhes entregará nas suas mãos. Porquanto procediam com fidelidade, então disse o sumo sacerdote, Hilquias, ao escrivão Safá, achei o livro da lei na casa do Senhor, e Hilquias deu o livro a Jafã, e ele o leu. Então o escrivão Jafã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse, o servo juntar o dinheiro que se achou na casa e o entregar na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Jafã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo, o sacerdote Hilquias me deu um livro, e Jafã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, e o rei mandou a Hilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Jafã, e o Aquibó, filho de Miqueias, e Jafã, o escrivão, e a Asaías, o rei, o servo do rei, dizendo, ide consultai ao Senhor por mim, pelo povo, e por tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Hilquias e Aicão, e Aquibor, e Jafã, e Asaías foram a profetisa, Ruda, mulher de Salom, filho de Tiquivá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém. Na segunda parte, lhe falaram, e ela lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz, ó Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram, queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direi, assim diz o Senhor, ó Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se esterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes,
choras perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te ajuntarei as tens aos teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura e os teus olhos. Não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Então, pessoal, esse foi o capítulo 22, né, de Segunda Reis, né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 22 de Segunda Reis quis transmitir para nós, pessoal. Pessoal, vocês estão escutando minha voz? Se você estiver escutando, deixe aqui nos comentários, aqui no bate-papo da live, tá, pessoal? Se você estiver escutando minha voz, tá? E agora, o capítulo 23, né, de Segunda Reis. Então, o rei ordenou e todos os anciões de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde menor até ao maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo, por este concerto, e o rei mandou ao sumo sacerdote Hilquias e ao sacerdote da segunda ordem, aos guardas de umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas dele a Betel, Judá, estabeleceram para incessarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os incentivava Baal, ao sol e à lua, aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derribou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, e em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque, e a todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, que estava à mão esquerda, aquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém. Porém, comiam pães asmos no meio dos seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Hinom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moleque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais fizeram os reis de Judá. Como também o rei derribou os altares que fizeram Manassés, nos dois átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali, e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altares, a abominação dos sidônios,
e a Quemos, a abominação. Moabitas, e a Milcom, a abominação, os ossos de homens. E também o altar que estava em Betel, o alto, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, juntamente com aquele altar, também o alto derribou, queimando o alto, em pó o desfez. Queimou o ídolo do bosque, e virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar, e assim a profanou, conforme a palavra do Senhor que apregoará o homem de Deus quando apregoou essas palavras. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá contra este altar de Betel. E disse: deixai-o deixai-o estar. Ninguém mexe nos seus ossos, assim deixar estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Demais disso também, Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocar o Senhor a ira, e lhes fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel, e sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares, e queimou ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém, e o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes. Julgaram a Israel, nem em todos os dias do rei Josias. Essa Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos e os feiticeiros, e os serafins, e os ídolos, e todas as abominações que se vinham na terra de Judá e em Jerusalém, os reis semelhantes se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira, que ardia contra Judá com todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor também a Judá: hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei essa cidade, Jerusalém, que elegei como também a casa de que disse estará lá, ali, o meu nome. Ora, o mais dos atos de Josias, e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas do rei de Judá. Nos seus dias, subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates. E o rei Josias lhe foi ao encontro, vendo ele, o matou em Megido, e seus servos o levaram morto em Megido, e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e ungiram e o fizeram rei em seu lugar. Seu pai tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filho de Jeremias de Líbana, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme o que fizeram seus pais. Porém, Faraó Neco mandou prender em Ribla, em terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém. A terra impôs apenas de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco estabeleceu o rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai. Ele mudou o nome em Jeoaquim.
Porém, a Joacás tomou consigo e veio ao Egito e morreu ali. E Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém, fintou a terra para dar a este dinheiro conforme o mandado de Faraó, a cada um segundo a sua avaliação. Demandou a prata e o ouro do povo da terra para o dar a Faraó Neco. Tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Gebita, filha de Pedaías e Ruma, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Então, pessoal, esse foi o capítulo 23, né, de Segunda Reis. Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 23 de Segunda Reis é extremamente para nós, pessoal. Agora, o capítulo 24, né, de Segunda Reis. No dia de Jeoaquim subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra ele, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo, depois se virou e se revoltou contra ele. Deus enviou contra Jeoaquim as tropas dos caldeus e as tropas dos sírios e as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra que o Senhor falará pelo ministério de seus servos, os profetas. Na verdade, conforme o mandado do Senhor. Assim sucedeu a Judá, que o tirou de diante da sua face por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizeram, como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo a Jerusalém, além de sangue inocente. Por isso o Senhor não o quis perdoar. Ora mais, dos anos de Joaquim e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. E Joaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até ao rio Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome disso. Nesse tempo, subiram o servo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a Jerusalém. E a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, ele e a sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos. E o rei de Babilônia o levou preso no ano 8º de seu reinado, e tirou dali todos os seus tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os homens também, todos os príncipes, todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei e as mulheres do rei, até 7.000, e carpinteiros e ferreiros até 1.000 todos, eles destros na guerra. A estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu o rei em seu lugar, de Joaquim, ao tio desse Matanias, e lhe mudou o nome de Zedequias. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filho de Jeremias, de Líbana, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. Então, pessoal, esse foi o capítulo 24, né, de Segunda Reis. Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 24 de Segunda Reis extremamente para nós, pessoal. Agora, o capítulo 25
de Segunda Reis. E sucedeu que no ano nono, isso sucedeu que no nono ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, levantaram contra ela trangueiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias, aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se vinha apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite contra a cidade em redor. O rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e os alçou nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se dispersou e tomaram o rei e o fizeram subir o rei da Babilônia a Ribla e procederam contra ele. E os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos e vazaram os olhos a Zedequias e o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. No 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veio Nebuzaradã, capitão da guarda, e certo rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Israel, derribou os muros em redor de Jerusalém. E o mais dos povos, o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia. E o mais da multidão, Nebuzaradão, o capitão da guarda, levou presos, porém, dos mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para pinheiros e para lavradores, quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estava na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as cadeiras e as os apagadores, os perfumadores e todos os utensílios de cobre com que se ministravam. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias e tudo mais que era de puro ouro ou de prata, as 2 colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor. O peso do cobre de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 covados e sobre ela havia um capitel de cobre e de altura tinha o capitel 3 covados e a rede e as romãs em toda em roda do capitel, tudo era de cobre, e semelhante a esta era a coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou as seraias, primeiro sacerdote, e as sofonias, segundo sacerdote, as 3 guardas do umbral da porta e da cidade, tomou um eunuco que tinha cargo da gente de guerra, e os 5 homens que vinham à face do rei, e se acharam na cidade, como também os escrivãos, do exército, que registravam o povo da terra para a terra, e há 70 homens do povo da terra que se acharam na cidade. E tomando Nebuzaradã, o capitão da guarda, os trouxe ao rei de Babilônia, da Ribla. O rei da Babilônia os feriu e o matou em Ribla, na terra de Ramate, e Judá foi levado preso para fora da terra. Porém, quanto ao povo que ficar na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixará ficar sobre ele, por maioral a Gedalias, filho de Aicão, filho de Jafã. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, o rei de Babilônia, era Gedalias maioral. Era Gedalias, a Mispa, a saber, Israel, filho de Netanias, e Joanã, filho de Areá, Seraías, filho de Tanumete,
o Netofatita, e Jananias, filho de Macaquita, ele e os seus homens, e Gedalias jurou a eles e a seus homens, e lhe disse: não temais ser servos dos caldeus, ficar na terra e servir ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, no sétimo mês, veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele, e feriram Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos vieram ao Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso, sucedeu no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do décimo, aos 27 do mês, viu Merodach, rei da Babilônia, libertou no ano em que reinou a Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. Ele falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis. Estava com ele em Babilônia. Ele mudou as vestes da prisão e de contínuo Joaquim comia pão na sua presença todos os dias da sua vida, e quando a sua subsistência pelo rei lhe foi dada, subsistência contínua, a porção de cada dia, no seu dia, todos os dias da sua vida. Então, pessoal, esse foi o capítulo 25 de Segunda Reis. Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 25 de Segunda Reis quis transmitir para nós, pessoal. E passando para vocês, quero transmitir para vocês que amanhã nós estamos lendo um novo livro, né? O livro de Primeira Crônicas, tá, pessoal? Amanhã vai ser o livro de Primeira Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 6, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado da live. Eu quero agradecer muito, né, de coração, né, que cada um de vocês assistiram. Espero que vocês tenham entendido, tá, pessoal? Então, Deus abençoe, amanhã vai ser no mesmo horário, tá, pessoal? Primeiro livro de Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 6. Então, pessoal, até amanhã, pessoal.